Sejam bem-vindos, meus queridos alunos do sexto ano. Eu sou a sua professora Valéria de História e estamos aqui para mais uma aula. Muito bem, gente, conforme nosso combinado, vamos lá. Antes de começar a aula, pega o seu material didático que a gente vai entender tudo como vai funcionar a nossa unidade 3, gente. Isso mesmo, nós vamos falar hoje sobre as primeiras civilizações do mundo, beleza? Então vamos lá, gente. Espero que você esteja aí com o seu material, com o seu caderno, com a sua apostila, com o seu lápis, caneta e tudo mais, que a gente vai começar, beleza? Gente, entendendo como vai funcionar essas aulas hoje, ok? Então eu fiz um esquema, um roteiro para que vocês acompanhem. Hoje nós teremos 5 videozinhos explicando a unidade 3, ok? O nome, gente, opa, tô pegando meu material aqui. O nome da unidade 3 é Crescente Fértil, Mesopotâmia e Egito. Beleza, gente? Então vamos lá. Espero que vocês aproveitem e que vocês embarquem nessa viagem que é pra gente falar sobre as primeiras civilizações. Beleza? Vamos lá? Gente, então nossa primeira aulazinha, ela vai falar um pouco sobre esse universo maravilhoso das primeiras civilizações, que são as civilizações da chamada Mesopotâmia e as civilizações egípcias, isso mesmo, do Egito Antigo, das famosas pirâmides que nós temos lá no nosso material de apoio, certo? No material didático. Aqui vocês podem ver, certo? As pirâmides famosonas, que inclusive saiu uma notícia ontem, gente, não sei se vocês viram, que como tá o mundo todo parado em isolamento social, as pirâmides, que são gigantescas, gente, tipo o tamanho do camelinho, que tá minúsculo perto das pirâmides, elas estão passando também por um processo de higienização, certo? Elas estão sendo lavadas mesmo e detetizadas e tudo mais para evitar contaminações, certo? Muito bem, gente. Então a gente sabe, essa primeira imagem aqui, famosona do Egito. E essa segunda aqui? Alguém tem ideia do que seja? Lógico que ali tem uma descrição na imagem. Chama assim, ó, Código da Hammurabi, uma pedra de basalto e está no Museu do Louvre em Paris. Gente, isso tudo remete a coisas que, por exemplo, vamos imaginar assim, hoje a gente fala, vou construir uma casa, né? Então você sabe que você não começa a construir uma casa pelo teto. Você começa a construir uma casa pela fundação, fazer uma fundação sólida e depois você ergue as paredes. Você sabe que existem alguns materiais que são mais resistentes que outros materiais. Mas imagina, gente, há muito tempo atrás, essas primeiras civilizações, essas primeiras pessoas, elas não tinham a menor noção de qual material utilizar e sofreram bastante para começar a fazer essas primeiras construções e se organizar em sociedade, tá, gente? Então, eu tô falando aqui primeiras civilizações, vamos entender o que é o conceito de civilização. Se você olhar lá para sua apostila, na página 29, você vai entender o que eu tô falando. Gente, o que é um conceito? É uma definição. Então, um conceito é uma definição, gente. É assim, é uma determinação do que é aquilo, certo? Se eu digo assim, defina um jogo de futebol. Ah, é um jogo onde tem várias pessoas que correm atrás de uma bola, que é um time contra o outro. É uma definição, é uma explicação. Então, vamos definir o que é uma civilização? Gente, são vários os fatores que fazem com que haja definições de civilização. E ao longo do tempo, esses conceitos de definição de civilização vão sendo modificados, vão sendo alterados, porque conforme o avanço e a evolução da humanidade, essas definições também mudam, beleza? Mas a princípio, o que é uma civilização? Gente, vai ser um grupo de pessoas que vai partilhar das mesmas culturas, das mesmas tradições, das mesmas religiões, que vão desenvolver um sistema de escrita, e aí nós fazemos um parênteses, certo? Porque os incas eram uma civilização que partilhavam de
muitas coisas e não desenvolveram uma escrita, certo? Então não é a priori assim dos pontos mais altos para ser uma civilização. Mas, gente, basicamente uma civilização é um conjunto de pessoas, pequeno ou grande, que partilha dos mesmos ideais, que tem as mesmas ideias, que tem a mesma cultura, que tem a mesma língua, certo? Isto é uma civilização. Entendido o conceito de civilização, gente, dá uma olhadinha lá na apostila, nós temos lá um conceito. Esse quadrinho aqui da página 29 é um quadrinho importante. Então, eu, se fosse vocês, colocava lá um asterisco, circulava de marca-texto e a gente vai entender que esse conceito é importante, beleza? Outro conceito que é extremamente importante a gente entender, gente, é o conceito de crescente fértil, tá? Gente, qual que é o conceito de crescente fértil? Por que a gente vai falar tanto nessa história de crescente fértil? Pelo seguinte, os primeiros seres humanos, vou pegar minha varinha aqui, só um pouquinho, gente. Sim, eu tenho uma varinha, né? Que é, sim, uma antena de TV velha. Os primeiros grupos humanos, e eu acho que dá para vocês verem aqui, ó, eles estavam estabelecidos, né, no continente africano, certo? Com o passar do tempo, esses grupos humanos eles vão migrando até chegar nessa região que a gente chama de crescente fértil, que vai ser aqui, ó, onde eu tô circulando. Vou ver se eu consigo aproximar um pouquinho para vocês aqui, ó. Tá ao contrário, mas não tem problema, gente. Olha aqui, ó. Então, onde tem o Egito, certo? Deixa eu ver onde fica melhor para mostrar para vocês. O Egito e a região da Mesopotâmia. Toda essa região aqui, gente, é chamada de crescente fértil. Por que é chamada de crescente fértil, gente? Porque a terra ali é fértil, por isso os seres humanos puderam se fixar nessa região e desenvolver as primeiras civilizações, certo? E porque é uma região que tem o formato da Lua na sua fase crescente. Portanto, crescente fértil, certo? Veja lá, os primeiros humanos vão se estabilizar então nessa região chamada crescente fértil. Por que o nome de crescente fértil? Porque tem o formato de uma lua na sua fase crescente e porque a terra naquela região é fértil. Isso mesmo. Isso mesmo. E quem vai se desenvolver nessa região, gente, são os egípcios e os mesopotâmicos, isso porque são vários povos mesopotâmicos e o primeiro deles vai ser os sumérios, ok? Gente, vira a apostila lá na página 30, importantíssimo para vocês entenderem. Aqui nós temos um exercício do interpretando documentos e aí vocês vão começar a ver, ó, a região que eu falei que tem o formato de uma lua na sua fase crescente, ok? O exercício a gente vai deixar para depois. Entenderam então? Nessas aulas nós vamos falar sobre egípcios e mesopotâmicos, sabemos qual é o conceito de uma civilização e sabemos o conceito de crescente fértil. Bora para a próxima aula?